Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre coisas que você deve cortar da sua vida se você quiser prosperar, mesmo tendo uma deficiência visual. Eu sei que pra gente que tem uma deficiência visual, as coisas são um pouco mais desafiadoras, são um pouco mais difíceis, não por querer, mas por conta da deficiência, né, pela falta da acessibilidade, pela falta de infraestrutura mesmo, para que a gente vá lá e faça acontecer. Mas tem algumas coisas que a gente já deve começar tirando da nossa vida para que a gente consiga prosperar com mais facilidade, mesmo tendo a deficiência visual. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, no box de descrição. Além disso, lá também vai encontrar meu link de afiliados Amazon. Agora, além da Amazon, eu também sou afiliada do Mercado Livre, então aqui embaixo você vai encontrar o link para essas duas plataformas. Lembrando que comprando com esse link qualquer coisa, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Primeira coisa que eu selecionei aqui, que a gente deve começar a cortar da nossa vida para que a gente possa prosperar, mesmo tendo uma deficiência visual, é a comparação com outras pessoas. Por que que eu coloquei aqui? Porque, gente, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem um jeito de chegar onde ela chegou. Então não é comparando você com outra pessoa que você vai melhorar a sua vida, muito pelo contrário. Quando você se compara, você acha que a sua vida não tá andando e acha que só a vida da outra pessoa tá andando e você fica, poxa, eu faço tanta coisa e parece que a vida não tá andando. E outra coisa, quando você se compara com outra pessoa, você meio que se diminui e aumenta o outro, porque você acha que você não tá andando e o outro tá andando. Só que assim, gente, às vezes você está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 10 de outra pessoa. Você não sabe os bastidores daquela pessoa, o que ela passou, o que ela teve que lutar, o que ela teve que fazer para chegar onde ela está agora. Então, a comparação ela é injusta, né? Quando você compara você com outra pessoa. E sendo a gente como pessoa com deficiência, por exemplo, pior ainda, porque às vezes a gente está comparando a gente, né, que tem uma deficiência, com alguém que não tem deficiência. Então, óbvio que para outra pessoa as coisas vão ser um pouco mais fáceis, né? Porque ela não tem a deficiência e a gente tem esse agravante aí da deficiência. Então, assim, se for para comparar, que seja você com você mesmo, porque assim você vai ter um parâmetro e ver que você evoluiu ao longo do tempo, né? Cada ano que vai passando da sua vida, você vai evoluindo. Então, essa é a melhor comparação que você pode fazer ao invés de se comparar com outra pessoa. Segunda coisa, sentir vergonha da sua deficiência visual. Eu sei que quando a gente recebe o diagnóstico da nossa deficiência, é muito difícil da gente digerir tudo isso e, consequentemente, a gente tem vergonha de falar sobre isso para outras pessoas abertamente. Eu sei porque eu já passei por isso, né, por essa situação. Mas não é você tendo vergonha da sua deficiência que você vai conseguir prosperar. Porque pensa comigo, se você tem vergonha da sua deficiência, você não vai pedir ajuda, você não vai pedir auxílio, você não vai pedir o que você tem de direito para você conseguir ter um mínimo de conforto com a sua deficiência. Então, por exemplo, se você está na faculdade para fazer a prova, você vai precisar falar que você tem a deficiência para pedir uma prova ampliada, para pedir um tempo a mais de prova. Então, você ter vergonha para falar disso não vai melhorar em nada a sua vida. É uma coisa que a gente já deve começar a cortar para prosperar mais rápido, mesmo tendo a deficiência visual. Coisa que dificulta você de prosperar e que você já deve começar a cortar da sua vida são relacionamentos que não te agregam. Relacionamentos onde você sente que está pisando em ovos, onde a pessoa não te reconhece, não te valoriza e fica só te colocando para baixo. Isso aqui eu falo não só de relacionamentos amorosos, mas também de amizade, relacionamento com pessoas do trabalho, enfim, qualquer relacionamento com pessoas. Se você vê que aquela pessoa ela tá te diminuindo, ela tá te menosprezando, só porque você tem uma deficiência visual, é melhor repensar e ver se realmente vale a pena você ter essa pessoa na sua vida ou não. Por quê? Não é porque a gente tem uma deficiência que a gente tem que ficar se humilhando, cobrando por atenção, cobrando por um relacionamento. Você é um ser humano, apesar da deficiência, que tem qualidades também, assim como outras pessoas. Então não vale a pena você se diminuir, você se humilhar, só para ter alguém, né, para chamar de namorado, para chamar de marido,
sendo que essa pessoa não te valoriza. Então vale a pena a gente repensar, porque essa atitude vai mudar a sua vida e fazer você prosperar muito mais rápido, mesmo tendo uma deficiência visual. Quarta coisa, parar com medo de pedir ajuda. Pedir ajuda é necessário e é essencial. Gente, eu já falei para vocês que até quem não tem deficiência pede ajuda. Então por que a gente vai estar com essa dificuldade grande de ir lá e pedir ajuda se todo mundo pede? Todo mundo, uma hora ou outra, vai precisar de ajuda. E eu sei que a gente muitas vezes precisa muito mais, porque as ruas são esburacadas, as coisas são inacessíveis, porque a letra é muito pequena, não é acessível para a gente, não tem acessibilidade. Então, uma hora ou outra, a gente vai precisar pedir ajuda sim. E isso não é vergonha, não é sinal de que você é menos capaz, muito pelo contrário. Pedir ajuda vai fazer você prosperar muito mais rápido com a sua deficiência visual, porque você vai conseguir chegar muito mais longe e muito mais rápido. Isso te torna uma pessoa mais capaz, mais forte e reforça para você que, poxa, apesar da deficiência, eu consigo fazer outras coisas, mesmo pedindo ajuda, dá certo e você consegue. Número 5, a crença de que você não é o suficiente, a crença de que você não é capaz. Eu já falei para vocês aqui que o nosso cérebro, né, as nossas palavras, ela tem poder tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E quando você acredita que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, logo seu cérebro vai acreditar. E você vai acabar criando situações que vão mostrar para você que você não é capaz, para reforçar esse pensamento que você já tem, essa crença que você já tem dentro de você. Então, para de pensar que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, porque você é. Muitas vezes você só está precisando de um auxílio, né, de alguém que te ajude em algum momento. Você só está precisando de uma letra grande, de um computador acessível, de um celular acessível, mas você tem conhecimento, você tem capacidade aí dentro de você. Então, para com esse pensamento de que você não é capaz, porque eu tenho certeza que aí dentro tem uma pessoa muito capaz, que estudou, que é capacitada para fazer aquilo que realmente ela foi designada a fazer. Vou parar aqui um pouco para beber alguma coisa. Já falei muito, tô de férias, gente, então aqui tô bebendo cerveja hoje. Autossabotagem disfarçada de perfeccionismo. Gente, você não precisa estar perfeita, pronta e acabada para fazer alguma coisa acontecer. Então, às vezes a gente demora para colocar aquele plano no papel, para tirar aquilo, né, do papel, na verdade, e colocar na prática, porque a gente quer que saia perfeito, porque a gente tá pensando no perfeccionismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem a nossa visão é perfeita, então por que a gente vai esperar algo tá perfeito para executar, para fazer acontecer? Eu comecei aqui na internet faz mais ou menos uns 4 anos, só que eu parei no meio desse tempo que eu fui focar em outras coisas, mas enfim. Com o celular antigo, a câmera não era muito boa, não tinha microfone, nem tripé, nada. Eu nem sabia editar o vídeo, mas ao longo do tempo vocês veem que eu vou aprendendo. Então, assim, não precisa estar perfeito para começar alguma coisa, desde que seja isso que você realmente quer. Só começa e ao longo do tempo você vai ver que aquilo era só uma desculpa para realmente fazer acontecer. Então, tira essa desculpa do papel e começa a fazer aquilo que tem que ser feito para você prosperar ainda mais rápido, mesmo tendo a sua deficiência visual. Medo de ocupar espaço. Essa é uma coisa que às vezes a gente tem medo, principalmente quando a gente descobre a deficiência e a gente tá naquele misto, né, de não saber muito quem a gente é e tudo mais, não se aceita muito bem. Então a gente não quer se mostrar, não quer ocupar o espaço que a gente tem para ocupar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tá em uma palestra e a gente não fala que a gente tem uma deficiência e que por isso a gente não tá conseguindo acompanhar direito o slide, não tá conseguindo ler o que tá na lousa, por exemplo. Então, assim, você não precisa ter vergonha de ocupar espaço, porque você é um ser humano, né, assim como qualquer outro. E se os outros têm o poder, têm o direito de ocupar espaço, você também tem. Então, não é nenhum problema você ir lá e ocupar o espaço que já é seu. Então não tenha vergonha, mostre a sua voz, dê as caras, fale sobre a sua deficiência, fale sobre as suas dificuldades, mostre que você, apesar da deficiência, você é um ser humano por trás, que tem capacidade, que consegue ir lá e fazer acontecer, né? A deficiência, ela não te diminui, ela só faz com que você demore um pouquinho mais para fazer as coisas, ela só faz você precisar de alguns recursos, né, de acessibilidade, para ampliar, para aumentar o tamanho da fonte, mas a deficiência, ela não te limita, né? Então, assim, ocupe espaço sim. Mostre a sua voz, fale da sua deficiência, mas fale também de você, né? Mostre que tem um ser humano ali que
gosta de coisas diferentes. Eu, por exemplo, gosto muito de vinho, né? Já falei para vocês aqui, não só da bebida em si, mas de estudar também um pouco por trás da história e entender o processo de produção. E isso vem também da minha formação, né? Como tecnóloga em alimentos. Mas, enfim, mostre que você é um ser humano complexo, né? E que você sabe falar da sua deficiência, mas que você também sabe falar de outras coisas. Então, o outro conselho que eu dou para vocês é se mostrem e ocupem o lugar de vocês no mundo e não tenham vergonha de ser quem você é, só por ter uma deficiência visual. E por último, não carregue culpas que não são suas. Eu vejo que tem algumas pessoas que sentem culpa por ter a deficiência visual, por terem nascido com essa deficiência, mas vocês não têm culpa, a gente não escolhe nascer com a deficiência. E se a gente pudesse escolher, quem que ia querer escolher nascer com a deficiência? Com certeza ninguém. Então não carregue essa culpa, não se sinta culpado por ter a deficiência, por ter as limitações que você tem, as dificuldades que você tem. Muitas vezes a gente pede ajuda, a gente pede acessibilidade porque não tem. Então não é uma culpa nossa, né? É um direito da sociedade em si de garantir a qualidade de vida para a gente, mas como isso não tem, a gente acaba pedindo por isso. Então não é uma culpa sua, não tenha vergonha e principalmente mostre, dê suas caras e fale quem você é, fale da sua deficiência, porque só assim a gente vai conseguir mudar, nem que seja um pouquinho assim, a nossa realidade e fazer com que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais a nossa deficiência e, consequentemente, tratar a gente da melhor forma possível. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.